Dando sequência às informações, observem que no artigo 99 ele fala sobre paralisação do processo. Ele fala assim, ó, o processo não pode ficar paralisado além dos prazos estabelecidos na lei, tá? E ainda não pode ficar sem andamento por mais de 30 dias. Grave este prazo porque vai cair na sua prova. Não posso ficar paralisado com o processo por mais de 30 dias aguardando alguma coisa. Então o que acontece? Decorreu esse prazo de 30 dias, eu vou ter que reiterar a diligência uma única vez e se não foi atendido, você manda para o juiz. Então veja bem, você mandou um prazo de 30 dias para que a Caixa Econômica Federal pudesse se manifestar. A Caixa Econômica Federal não emitiu as certidões que deveriam. Você reitera o pedido para mais 30. Não cumpriu a determinação, devolve lá e deixa o juiz se virar, porque ele tem o poder da caneta. Tá? Essa é a ideia geral. Não deixe os processos parados no cartório. Da seção que fala dos papéis em andamento ou findos, observe que ele fala que todos esses papéis devem ser conservados. Até aí tudo bem no artigo 103, tá? Logo em seguida, ele fala que certidões, lembre-se que direito à certidão é garantido pela Constituição Federal. E aí tome muito cuidado que eu ensinei a você que quando alguém nega o seu direito de certidão, negar o seu direito de certidão significa ferir direito líquido e certo, e quando fere direito líquido e certo, cabe mandato de segurança. Tudo bem? Agora, negar direito à informação seria o habeas data, como você já aprendeu. No 104, ele estabelece a expedição de certidões em breves relatórios. Tudo que fala-se de certidão compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Então, sempre que possível, essa certidão ela vai ser emitida com base em quê? Com base no sistema informatizado, tá? Então, sempre que possível, essas certidões serão emitidas com base no sistema informatizado. E essas certidões, elas serão expedidas num prazo de 5 dias, e esse prazo de 5 dias conta-se do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça fornecido pelo interessado um protocolo de requerimento. Protocolei no dia 10, eu conto o prazo de 5 dias. Não confunda com a regrinha estabelecida no parágrafo 3º, que aqui fixa o prazo de 5 dias úteis. Observe que aqui ele fala assim, ó, 25 dias úteis. Mas esse 25 dias úteis é para certidão de objeto e pé e ele é formulado de forma eletrônica de um ofício para o outro. Então é uma troca de e-mail, né? O meu cartório pedindo uma informação ou uma certidão de objeto em pé para um outro cartório através de e-mail institucional. Aí eu utilizo o prazo de 5 dias úteis quando é um prazo interno e comunicação entre agentes internos. Tudo bem? Certidões de objeto e pé são certidões referentes ao processo. Aquele processo refere-se a o quê? Ele busca o quê? Essa é a ideia central. E no parágrafo 4º, ele fala que se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos desse artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça, tá? Então, se houver necessidade dessa requisição de autos do arquivo geral, os prazos desse artigo conta-se do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Agora, o processo que eu preciso certidão, que eu preciso de informação, está em segredo de justiça. O que acontece quando está em segredo de justiça? Depende de um despacho do juiz competente. Depende de um despacho de um juiz competente. Tudo bem? Segredo de justiça, eu preciso da autorização desse juiz para falar se eu posso emitir uma certidão ou não. Agora, muito interessante, porque às vezes você tem uma sentença que é uma sentença favorável a você. Uma sentença civil que transitou em julgado, que fixou uma obrigação de fazer, e eu sou o credor. E eu, como credor, eu não consigo receber. Existe a possibilidade de pegar esta certidão, de pegar essa decisão e fazer um protesto no cartório. O nome desse protesto é o protesto extrajudicial,
conforme estabelecido aqui no artigo 104A. E no 104A ele fixa tudo o que você precisa saber para efeito de protestos extrajudiciais. Bom, você vai protestar, você tem que levar todas as informações do camarada. Toda. Nome, número de inscrição, cadastro da fazenda, o registro geral de identidade, o registro nacional, o endereço do credor. Todas as informações você deve levar e deve constar conforme estabelecido aqui no artigo 104A, tá? Observe que você deve levar lá o número do processo, qual o valor da dívida, o nome, né, e número de inscrição do cadastro, do devedor, enfim, tudo o que você precisa levar de informação para cadastrar. A data em que após a intimação do executado decorreu o prazo legal para o pagamento voluntário, porque veja bem, se teve uma sentença, o juiz intimou o João e o João deveria pagar no prazo de 15 dias. Não pagou, protestei. Tá certo? Observe também que este protesto ele deve ser comunicado. Então, as certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, contado da data do recebimento do respectivo pedido. Tudo que é certidão, prazo de 5. Agora, preciso de uma certidão para comprovar que eu tenho um crédito, eu tenho uma obrigação competente e automaticamente eu quero protestar. Observe que se o processo for em segredo de justiça, também tem a regrinha do despacho do juiz competente, conforme já mencionamos. E detalhe, em todos os casos, a certidão será levada a protesto sobre a responsabilidade do credor, tá? Então eu estou protestando, mas a responsabilidade deste protesto é uma responsabilidade do credor. É ele que deve incluir, inclusive é ele que deve retirar, tá? Agora, pode cancelar o protesto? Pode. Eu posso cancelar e esse cancelamento pode ser por determinação do juiz, que de repente viu que o cara pagou, ou pode ser mediante um ofício a ser expedido dentro do prazo de 3 dias contado do protocolo de requerimento, tá? Claro que para que eu possa pedir o protesto, essa dívida ela deve estar paga. Foi comprovado que ele pagou, que ele fez a satisfação do crédito. Tudo bem? Então essa é a regrinha básica. E ainda, na seção 11, nós temos regrinhas sobre mandados. Gente, mandados, você sabe que mandado significa ordem, ordem de cumprimento. Então toda vez que você fala de mandados, o artigo 105 ele traz para nós algumas informações básicas sobre mandados. Gente, vai me falar de mandados? Você tem que trazer informações básicas, como o número desse respectivo processo, o número de ordem da carga correspondente, não é? E ainda deve ter essa informação ao pé do instrumento. Ó. Lá no finalzinho consta essa informação. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do ofício no desempenho de sua função será feita mediante a apresentação de carteira funcional obrigatória em todas as diligências. Isso é para dar um pouco de segurança para quem recebe um mandado, né? Porque o cara entra na sua casa, vai até uma empresa, se identifica como oficial de justiça, ele vai ler o mandado, ele vai explicar e ele tem que constar todas essas informações, deve constar todas essas informações e você deve explicar o porquê dessas informações serem constadas. Tudo bem? Ali no mandado deve constar todos os endereços para que o oficial de justiça possa encontrá-lo. E outra coisa muito importante é que toda vez que você fala de mandados e contramandados de prisão alvará de soltura, você vai aplicar a seção do título 12 e a seção do título 12, capítulo 4, que nós veremos de forma mais intensa à frente. Agora, se eu pegar um mandato, e esse mandado, e esse mandado não tem elementos essenciais para cumprir uma nova diligência, eu posso dispensar o seu desentranhamento e aditamento, expedindo o seu novo mandado. Então veja bem, aquele mandado não tem informações básicas para que eu possa efetivar o meu trabalho de citação e intimação. Então eu faço o desentranhamento, a separação do processo e peço a expedição de um novo mandado para cumprir, tá? E os mandados serão entregues encaminhados aos encarregados das diligências mediante a respectiva carta. Há um centro distribuidor de mandados.
Então, o oficial de justiça ele sempre vai nesse centro distribuidor para que ele possa automaticamente saber o que ele tem que trabalhar e como ele deve trabalhar. Quem cumpre mandados, como a gente sabe, e estabelecido no artigo 108, quem cumpre mandados são os oficiais de justiça. E esses mandados serão distribuídos dentro de um distribuidor de mandados, onde ele estiver lotado, tá? Agora, olha isso daqui que é interessante. Quando se fala de mandados de prisão, os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça. Grife isso e destaque. Mandado de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas serão encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, ou seja, um instituto próprio para cuidar de mandados relacionados à prisão. Então é como se eu separasse dos mandados, todos os mandados que nós temos, eu separo o mandado de prisão. Tudo bem? Todo mandado gera uma certidão de expedição, que está sendo expedido para que alguém cumpra o mandado, e eu devo constar o nome desse oficial, tá? Quem foi confiado e as datas. Mensalmente, alguém vai ter que conferir se está tudo ok esses prazos. Grave isso, é mensalmente. E quem é este alguém? É o escrivão. Então, esse escrivão mensalmente, ele relaciona os mandados em poder dos oficiais de justiça, além dos prazos legais fixados, comunicando ao juiz corregedor permanente para as providências cabíveis. Então, se percebeu que tem alguém que não cumpre prazo, automaticamente, o que eu tenho aqui? Um juiz corregedor, olha só, juiz corregedor permanente, cuidando disso, e eu devo analisar, comunicar este juiz. Gravem aí esse mensalmente, porque esse mensalmente já foi cobrado e já apareceu nas provinhas da VUNESP, tá bom? Volto no próximo vídeo para falarmos dos ofícios.